Oi, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar com vocês para tentar fazer vocês entenderem como que eu descobri durante esses 10 anos de profissão, liderando equipes, que eu não precisava me igualar aos homens naquela mesma posição. Como que eu descobri que eu não precisava endurecer enquanto pessoa para ter uma equipe colaborativa que me atendesse, que me respeitasse. Eu vim aqui hoje explicar para vocês como foi que eu entendi que eu, com as minhas habilidades femininas, com as minhas particularidades, com a minha singularidade, seria possível ser e exercer a minha liderança sem precisar me aproximar às características de um homem, as características masculinas. Eu já falei para vocês aqui que eu trabalhei toda a minha vida em ambiente altamente estressante e masculinizado, onde haviam vários tipos de hostilidades, de brincadeiras, várias situações envolvidas, né, aconteciam nesse meio. E durante todo esse tempo, observando eles, o comportamento deles, eu conseguia entender algumas coisas. E eu vou contar para você isso aqui hoje. Então, durante a minha trajetória, logo assim que eu fui promovida à minha primeira posição de liderança, eu já cheguei para tomar conta de uma equipe de 10 pessoas, mas era uma equipe da qual eu fazia parte. E isso para mim foi muito bom, foi um facilitador. Por que foi um facilitador? Porque eu conheci o trabalho, eu já conhecia as pessoas. Eu só tive que, de fato, fazer com que as coisas acontecessem de outra forma. Porque se eu recebi a oportunidade de estar com aquela equipe, né, construindo um time novo, com um gestor ali presente, conduzindo as ideias, o trabalho, as atividades, os resultados, eu tinha que, junto com aquela equipe, fazer as coisas darem certo, para que a minha posição fosse estabelecida e para que eu desenvolvesse os meus colegas também na profissão deles. Logo assim, logo no começo, eu recebi muita brincadeirinha, muita crítica, recebi também muitos feedbacks construtivos, né? Com tentativas de me enquadrar, de me colocar dentro de uma caixinha essa que tinham as características de 2 gestores. Eu trabalhava num setor que tinha mais de 150 profissionais de tecnologia, divididos em várias áreas. E desses 150 profissionais, se éramos 10 mulheres, éramos muitas. E dentro da minha área, eu era a única mulher, quando eu fui promovida. Então, assim, eu tive que encarar vários desafios, vários. Com o passar do tempo, eu fui identificando que esses colegas, eles tentavam me trazer para uma posição que era deles, para um lugar que era deles, para as características que eram deles. Toda vez que eu desenvolvia, que eu aplicava alguma coisa que era meu, que era uma qualidade minha, que era algum senso, uma sensibilidade minha, aquilo incomodava, aquilo virava um problema, né? E eles tentavam me reposicionar, me recolocar, me levar para um outro lugar que não era o meu lugar. Por vezes eu fiz isso, com bastante incômodo, porque aquilo não era uma sensação, não era natural para mim, né? Eu estava tendo que me modificar para chegar em algum lugar que eu não concordava, que eu não queria. E eu sempre refleti muito sobre esses movimentos. Até que eu entendi que eles queriam que eu fosse um homem, gerindo equipes como eles, num ambiente de homens, num ambiente hostil, de brincadeirinhas, de até desprezo, né, pelas mulheres, enfim. Eu, por vezes, fui chamada de menininho do setor, garotinha do setor.
essas coisas, né? Todas elas tentativas de me levar para um lugar de proximidade dos homens. E não de me deixar onde eu tinha que ficar e me respeitar lá. Com o passar dos anos, eu fui entendendo isso, que o movimento deles não era para me desenvolver, era um movimento para me levar para o lugar deles, ou o mais próximo possível, daquele formato de gestão, daquelas características rudimentares, agressivas, de pressão, de excesso de trabalho, enfim, de tudo que eu achava que não precisava para a gente alcançar os resultados. Eu não concordava com aquilo. Quanto mais segura eu fui ficando da minha condição de líder, da capacidade da minha equipe, da minha capacidade, mais fácil foi ficando de eu entender que eles estavam errados, eu não. E aí eu comecei a não me permitir mais sair do meu lugar. Eu não queria mais chegar perto daquelas características que eles achavam ser as mais corretas, né, para aquele ambiente. Eu queria gerir equipes com eficiência, com produtividade, com resultados, mas sem grosseria, cuidando do outro, tendo um mínimo de empatia, superando os obstáculos juntos, sem decisões tomadas de forma hierárquica de cima para baixo, sem qualquer compartilhamento das informações com a equipe. E eu fui fazendo diferente com a minha equipe, que era onde eu podia fazer. E fazendo diferente, eu estava colhendo resultados positivos, eu trazia as respostas que eram necessárias, e aquilo aos poucos foi despertando neles curiosidade. O que ela está fazendo? Por que ela está fazendo isso? Ah, mas eu acho que aquilo não vai dar certo. E enfim, um dado momento, quando eu não quis mais me aproximar deles, eles se afastaram. No momento depois, eles começaram a ter interesse no que eu estava fazendo, em como eu estava fazendo e por que eu estava fazendo daquele outro formato e aquele outro formato estava dando certo. Quando isso aconteceu, para mim foi uma alegria imensa, porque eu entendi que eu estava no caminho certo. Além de eu estar recebendo os feedbacks positivos da equipe, que estava satisfeita, que estava motivada, que não faltava, que não se atrasava, que até trabalhava fora do horário quando era preciso, mas de bom humor, com boa vontade. Além de tudo isso, eu comecei a receber feedbacks dos meus pares. E homens têm certas dificuldades, né, de reconhecer um bom trabalho ali do lado dele e tal. Como é que esses feedbacks vieram? Em forma de interesse, de curiosidade. Ah, o que você está fazendo? Por que você está fazendo? Como é que você faz numa situação dessa? E aí eu fui começando, bem devagarzinho, a compartilhar as coisas, a contar, a dizer como é que eu fazia, como é que era a resposta, o que eu tinha feito de errado. E em um dado momento, tudo se harmonizou muito bem. Quando eles entenderam que eu podia sim trazer resultados, eu podia sim ter uma equipe eficiente, mas fazendo coisas diferentes do que eles faziam, do que eles estavam acostumados a fazer. E eu vi, dentro dessa área, que era uma área predominantemente masculina, crescerem a quantidade de mulheres que eram contratadas, crescerem a oportunidade de pessoas que eram contratadas, mulheres, né, de mulheres que eram contratadas. O RH da empresa foi muito parceiro, muito meu parceiro, nessa trajetória toda de mudança. Mas assim, foi uma oportunidade de eu assumir um cargo de liderança, eu identificar coisas que eu não gostava, que não faziam bem para mim, que me faziam mal, que me incomodavam, e uma oportunidade de mudar, ainda que eu tenha enfrentado resistência, piadas, críticas, tudo isso. A minha equipe fechou a mão comigo, me deu a mão e falou assim, olha, a gente quer também um outro formato, a gente quer diferente, e se você tá afim de fazer, a gente vai te ajudar. E deu certo. Então eu só entendi
que eu podia, com as minhas particularidades, com as minhas singularidades, com as minhas habilidades femininas, trabalhar e ter resultados tão positivos ou mais que os meus colegas homens tinham quando eu estive lá nessa posição, quando eu me incomodei com aquelas formas de fazer, com aqueles formatos grosseiros, rudimentares, de pressão excessiva, que me incomodavam, que não me faziam bem, que eu não gostava enquanto eu era parte da equipe e que eu não queria para minha equipe quando eu fui fazer a gestão dessa equipe. Então, minhas amigas, eu vim aqui para contar para vocês como foi que eu despertei para a necessidade de me colocar enquanto mulher na condição de líder. Eu não preciso me igualar aos homens, aos formatos deles. Eu posso sim, usando tudo que eu tenho dentro de mim, exercer a minha função tão bem quanto eles ou até melhor. Então pensem nisso, guardem isso que eu falei aqui para vocês na cabecinha de vocês e não tentem se comparar a eles ou queiram fazer igual a eles. Façam do seu jeito, do melhor jeito. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Eu consegui, você vai também, tá bom? Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do que eu falei com vocês. Um beijo, até a próxima.